Olá, eu sou Raquel, uma mulher branca de pele clara, cabelos castanhos na altura do ombro, uso um óculos de grau com aro preto, uma blusa rosa e atrás de mim tem uma parede de tijolos brancos com cartazes pendurados. Quero mostrar para vocês agora um outro modelo que eu confeccionei na perspectiva do Dua, para falar então das partes que uma flor pode ter. Esse modelo ele foi construído então basicamente com EVA, né, de 4 cores diferentes e uma esfera de isopor de mais ou menos 5,5 centímetros de diâmetro. E vou mostrar para vocês, vou descrever como é que foi confeccionado esse modelo. Então, a primeira parte desse modelo é um cabinho, que a gente chama de pedicelo da flor, que é onde a gente acaba segurando o modelo didático, né? E é uma região que existe na flor, aquele cabinho da flor, então. Eu recortei um retângulo com EVA verde e colei as duas margens com cola quente. E esse cilindro, então, ele virou um cilindro, ele tem 12 centímetros de comprimento e 2 de largura. Logo acima desse cilindro, né, numa das extremidades do cilindro, então, eu recortei um disco com o mesmo EVA, da mesma cor, né, e esse disco tem mais ou menos 11 centímetros de diâmetro, que representa o receptáculo da flor. O receptáculo é aquela porção da flor onde as estruturas se prendem, né, então eu tive que fazer ele grande, né, para que coubessem todas as partes da flor que eu vou mostrar para vocês. Representando o cálice, que é o primeiro verticilo da flor, que é o mais externo, eu recortei 2 sépalas com o mesmo verde, né, o mesmo EVA que eu usei para o receptáculo e para o pedicelo. Eu recortei essas sépalas, elas têm 7 centímetros de comprimento, então de altura, né, por 4 centímetros de largura. Eu fiz a base mais larga e aí depois elas vão meio afunilando até formar um ápice bem agudo, que é a representação de uma forma bem tradicional de folha, né? E então eu peguei e colei essas 2 partes, essas 2 sépalas, começando de fora para dentro nesse disco, nesse receptáculo. Então, mais próximo da extremidade, eu colei as 2 folhas, então, opostas uma à outra. Depois, dei um espacinho de 0,5 centímetros e colei as 2 pétalas. As 2 pétalas eu fiz com um EVA de outra cor, aqui na cor laranja, e ele é meio texturado, ele tem uma textura diferente, ó. E essas pétalas têm 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Eu fiz as pétalas com uma base mais estreita, né? E depois o ápice bem arredondado, tá? Lembrando mesmo, então, uma pétala mais tradicional que a gente vê nas flores. Imediatamente, então, eu colei essas duas, né? Essas 2 unidades, logo após as sépalas. Imediatamente após essas pétalas, eu colei o estame. O estame, então, os estames também são 2, eles são mais finos, né? Então, eu usei para o filete do estame um EVA marrom, e ele tem, então, 10 centímetros de comprimento por 0,5 de largura, então na cor marrom. E lá em cima no estame, eu fiz antera, né? Então que é onde são produzidos e armazenados os grãos de pólen. Numa outra cor de EVA, peguei a mesma cor da pétala, né? Então era um resto, uma sobra, né? Do EVA laranja. E eu fiz essa antera, então, com 2 centímetros de altura por mais ou menos 1,5 centímetros de largura, para mostrar justamente que o estame é formado por 2 partes. Colei os 2 estames logo após as pétalas, também com uma distância de 0,5 centímetros. E bem no centro desse disco do receptáculo, eu colei então o pistilo, que é a parte feminina da flor. O pistilo ele é formado por 3 partes. A primeira parte eu usei uma bola, uma esfera de isopor, como eu falei para vocês, de 5,5 mais ou menos centímetros de diâmetro, e ela tem 5 centímetros de altura. Então, colei ela bem no centro. Ela pode ser pintada de alguma cor, com tinta guache, se quiserem, né? E logo em cima da esfera, eu colei, então, as outras partes do pistilo. Usei um EVA laranja também com uma textura, ele é texturado, né? Então, eu fiz também um retângulo e juntei as 2 margens com cola quente. E essa estrutura, que a gente chama de estilete, tem então mais ou menos 10 centímetros de altura por 2 centímetros de largura. E bem no topo do estilete, né? Então colei o estilete em cima da bola de isopor. E bem no topo eu fiz um pequeno disco que representa o estigma, que tem mais ou menos aí 1,5, 2 centímetros de diâmetro, né? Então, para conseguir ser bem fácil de diferenciar as 3 partes, então, desse pistilo. E esse é o modelo, então, didático de flor,
que eu uso para mostrar as partes que uma flor pode ter e também aproveito para mostrar nesse modelo o ovário súpero, né? Então, que é aquele ovário que fica acima da inserção dos verticilos florais. Para mostrar o ovário ínfero, que é outra forma de ovário que a gente pode ter, eu tenho esse outro modelo. Ele foi construído com as mesmas dimensões do modelo anterior, né? Também tem o pedicelo com os mesmos tamanhos. Só que neste modelo, o receptáculo, ele foi colado sobre a bola de isopor, ó, sobre o ovário. Então, vocês sentem a bola de isopor, ela está aqui, só que o receptáculo, aquele disco, ó, eu colei sobre o ovário para mostrar um ovário ínfero. Aí nessa flor ela fica uma flor mais fechada, né? Nessa flor, então ao invés de eu ter apenas 2 sépalas, eu fiz 3 sépalas, colei ao redor, então, né? Então uma flor mais fechadinha e fiz 4 pétalas do mesmo tamanho do modelo anterior, do mesmo formato, com o mesmo EVA e o pistilo também igual, com os mesmos tamanhos ali no centro. Só não coloquei estames porque ficaria muita coisa para colar aqui, né? Então ia ficar muito poluído, ia ficar muita coisa nesse modelo. Então eu retirei os estames, porque com esse modelo eu tenho o único objetivo de mostrar então o ovário ínfero, que é um ovário que fica inferior às peças florais, ele fica para baixo, né? Então aqui eu tenho um modelo com ovário súpero, né? E aqui uma flor então com o ovário ínfero. Então esses são os 2 modelos que eu utilizo para falar sobre verticilo, sobre as partes da flor e também sobre a posição do ovário.